Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Eu sou o Alisson e estamos aqui iniciando mais um estudo no Evangelho de João, no programa Na Contramão. E hoje nós vamos falar de um acontecimento muito conhecido por todos e de grande importância também para o Evangelho, com muitas lições práticas para as nossas vidas e de grande valor espiritual. Hoje, na sequência e continuação dos nossos estudos, nós vamos falar da passagem em que Jesus anda sobre o mar. Semana passada, na quinta-feira, nós falamos sobre a multiplicação dos pães e peixes feitas por Jesus. E hoje nós vamos falar Jesus anda por sobre o mar. Para você que já é um ouvinte, um acompanhante do programa, você sabe que nós estamos estudando o Evangelho de João, assunto por assunto, e o nosso intuito é estudar totalmente esse Evangelho, todas as passagens. Mas hoje nós estamos chegando no capítulo 6, nos versículos 16 até o 21. A passagem em que João relata que Jesus ele anda sobre o mar, ele anda em passos sobre a água. Então eu convido você que abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 6, e vamos fazer a primeira leitura, dos versículos 16 até o 21. Vamos lá. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Então nós vemos aqui que João ele destina apenas 6 versículos para falar sobre esse importante acontecimento. Jesus anda sobre o mar. Depois de Jesus ter multiplicado os pães e peixes, na quinta-feira passada, nós vimos que aquela multidão que viu aquele grande milagre queria fazer Jesus rei. Aqui no versículo 15, nós vamos relembrar o que nós estudamos na quinta-feira da semana passada. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus, com certeza, ele é o rei do universo, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. E aquele povo, depois de ver que ele multiplicou os pães, se lembrou do que Deus fez para os israelitas no deserto, trazendo pão do céu. Então, quiseram proclamá-lo rei. Mas Jesus, ele não queria e não podia e também não deveria reinar sem primeiro passar pela cruz, sem primeiro pagar a nossa dívida, os nossos pecados para com Deus, sem primeiro cumprir a lei, tomando o castigo em nosso lugar. Então Jesus, ele se retira para o monte. Para quê? Porque ele não é o momento ainda dele reinar. Jesus ainda não reina sobre a terra, fisicamente, visivelmente. Espiritualmente ele reina sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas ele ainda não reina sobre o mundo, sobre toda a terra.
Sabemos, a Bíblia diz que quem reina neste mundo hoje em dia é Satanás. É ele que reina. Por isso vemos guerras, por isso nós vemos atentados e morrendo pessoas inocentes, crianças, bombardeios, terremotos, furacões por todo o mundo, aquecimento global. Por quê? Porque quem reina hoje é Satanás. Mas Jesus, futuramente, ele virá para reinar. Então Jesus, ele despede aquela multidão. Ele fala para eles, vão, que eu vou orar. E os discípulos vão para atravessar o mar. Eles querem atravessar o mar e deixam Jesus sozinho no monte ali, orando, né? E eles tomam um barco e vão atravessar em destino a Cafarnaum. Nesse meio tempo, houve uma grande tempestade. Uma grande tempestade surgiu. E o que acontece? Eles começam a ficar preocupados. A vida deles estava em risco. A vida deles estava em jogo. Mas Jesus, ele aparece andando sobre as águas para os salvar. Então nós vemos aqui que Jesus, ele se preocupa em salvar aquelas almas. Ele se preocupa com os seus discípulos que estavam ali, né? Mas quando eles veem aquele homem andando sobre as águas, eles ficam atemorizados. O que será isso? O que será que acontece? E João, ele cita somente que eles ficam atemorizados. O que será isso? Quem será esse homem andando sobre as águas, né? E eles ficam com muito medo. O que será isso? E é apenas esse relato que João faz sobre esse acontecimento. Mas nós sabemos que o acontecimento é mais extenso e tem mais outros pormenores. Então, hoje, especialmente hoje, nós vamos sair um pouco do Evangelho de João e vamos explorar os outros evangelhos, as outras passagens que falam sobre esse importante acontecimento, que Jesus anda sobre o mar. Então aqui, o único relato que está aqui, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, mais ou menos de 5,5 km a 6,5 km, quer dizer, eles já estavam bem dentro do mar, né? Aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Jesus vai andando sobre as águas. Por quê? Porque a vida deles corria perigo. Eles poderiam morrer afogado. O barquinho poderia afundar. E agora, né? E eles ficam possuídos de temor. Quem será esse homem vindo? O que será isso? Ninguém tem o poder de andar sobre as águas. Ninguém tem o poder de fazer isso. Não existe isso. Isso é impossível. O que será isso, né? O que será isso? E Jesus, ele responde, no versículo 20, mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais, sou eu. É nessa pequena frase, sou eu, que Jesus disse, é que nós vamos focar aqui no Evangelho de João. Sou eu, né? O que tem, irmão Alisson, o que tem de tão especial nessa frase? Sou eu, né? Sou eu. Nós sabemos que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, né? E o Novo Testamento ele foi escrito em grego, que é o grego koiné. No Velho Testamento, Deus fala, sou eu. No livro de Êxodo, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, Deus, o Pai, o Criador, ele fala também essa frase que Jesus repete. Vamos ler lá. Êxodo 3, 13 e 14. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Quer dizer, Moisés perguntando para o Senhor, para Deus, Senhor, quando eu chegar lá dizendo que o Senhor me mandou para libertar aquele povo do Egito e tal, o que eu vou falar? Quem que eu vou falar que me mandou aqui? Né? Em nome de quem eu venho? E Jesus responde para ele, versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais,
assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, essa mesma frase, Deus diz no Velho Testamento: eu sou. Essa é a resposta que você vai dar para eles. Eu sou. Quer dizer, eu sou. O que quer dizer isso? Eu sou. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Ninguém me criou, ninguém me fez. Eu sou autoexistente, eu existo desde toda a eternidade. Eu não comecei um certo dia, eu não tenho começo, eu não tenho meio, eu não tenho fim. Eu sou. Eu sou. Tudo que existe, existe através de mim. Tudo que é por causa de mim. Eu sou. Então, esse eu sou aqui no Velho Testamento é o mesmo que eu sou que Jesus fala no Novo Testamento, que é ego eimi, né? Aqui em João, em grego está ego eimi. E no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, mas nos tempos ali próximo aos tempos de Jesus, foi traduzido para o grego também o Velho Testamento, que é uma versão que se chama Septuaginta. Se você pegar a Septuaginta, a versão traduzida em grego, que Jesus também usou, a Septuaginta, e se você pegar aqui no Evangelho de João, essa palavra eu sou é ego eimi, tanto lá no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então Jesus ele disse: não temam, eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho poder sobre o mar, sobre as águas, eu tenho poder sobre a natureza, eu tenho poder sobre tudo, eu sou o Todo-Poderoso. Então João, ele somente deixa claro essa parte. Eu sou a divindade de Jesus. Jesus é o Criador, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus ele tem controle sobre as águas, Jesus tem controle sobre o mar, Jesus tem o controle sobre toda a criação. Então Jesus não pode ser, assim como dizem os testemunhos de Jeová, o anjo Miguel, um anjo, uma criatura. Não. Jesus ele é Deus e o Todo-Poderoso. Ele tem controle sobre todas as coisas, né? Vejo hoje pessoas duvidando da Bíblia, dizendo: será que a Bíblia foi modificada pelos romanos? Foi modificada pela Igreja Católica? Foi modificada por não sei quem? Foi modificada na tradução? Mas esse Jesus, eu sou, ele também disse que céu e terra passariam, mas a sua palavra não passaria. Então, como que esse eu sou, o Todo-Poderoso, que tem controle sobre a natureza, controlou uma tempestade, andou sobre a água, mandou que uma figueira secasse e ela secou, esse Todo-Poderoso, ele estava onde quando modificavam a sua palavra? Ele é o Todo-Poderoso, ele tem o controle de tudo, e tudo que acontece é de acordo com a vontade dele. E a vontade de Deus, com certeza, não é que modifiquem a sua palavra, não é que enganem a nós aqui 2000 anos depois do acontecido, para que nós sejamos confundidos. Não! Na palavra de Deus ninguém mexe. A palavra de Deus, o homem não tem poder de modificá-la. Mas está chegando o tempo em que a palavra de Deus vai ser retirada de nós. Aí sim. Mas isso porque são profecias bíblicas e tem que acontecer. A palavra vai ser retirada de nós. Então vamos desfrutar, vamos aproveitar, estudar, tirar todas as lições possíveis da palavra de Deus enquanto nós temos ela hoje em nossas mãos, à disposição. Aproveitem. E agora nós vamos ver o ponto de vista de Marcos. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse acontecido de Jesus andando sobre as águas, somente Mateus, Marcos e João contaram. Lucas não. O evangelho de João é o evangelho joanino e os outros 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, né? Então, os estudiosos dos textos antigos acreditam que Mateus e Lucas escreveram o evangelho. E Marcos resumiu os 2. Esse é o que acreditam aí os estudiosos. Mateus andou com Jesus. Marcos também. Lucas não. Então Lucas, ele não conta essa história, porque Lucas não esteve lá. Lucas não foi um apóstolo. Lucas era um médico
um companheiro de viagem do apóstolo Paulo, que escreveu o Evangelho de Lucas, mas ele não esteve lá. Provavelmente é por isso que ele não contou essa história de Jesus andando sobre as águas, ele não viu. Mateus, Marcos e João viram, mas Marcos também não viu, mas Marcos resumiu os dois evangelhos, então ele pegou esse relato lá do Evangelho de Mateus. É uma possibilidade. Mas Marcos ele já tem um relato mais detalhado. Vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Marcos ele já dá um relato mais detalhado, com maior riqueza de detalhes. Por isso que hoje, especialmente hoje, nós saímos um pouco do Evangelho de João para nós estudarmos mais a fundo esse acontecimento, né? E Marcos ele fala, ao cair da tarde no meio do mar ele estava sozinho em terra, né? E Jesus estava lá em terra, e nós sabemos que eles estavam a 6 quilômetros aproximadamente de distância, aprofundados no mar. E nós sabemos que era um dia de tempestade, né? Que o mar estava revolto. Então, com certeza, Jesus, com os olhos físicos, não poderia vê-los lá com dificuldade, né? A chuva, o céu estava escuro porque era por volta entre 3 horas a 6 horas da manhã, né? Sabemos que naquela época não existia luz elétrica, então Jesus não enxergava fisicamente, não podia enxergá-los. Mas Jesus, aqui no versículo 48, Marcos diz, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus enxergou a dificuldade deles. Um homem comum, qualquer homem comum, jamais poderia enxergar isso. Jamais poderia suspeitar disso. Nenhum homem, nenhum. Por quê? Porque fisicamente era impossível. Mas Jesus, sendo Deus e o Todo-Poderoso, ele enxergou a dificuldade. E também, Marcos ele também dá um detalhe aqui, no versículo 46. E despediu-os, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus estava no momento de intimidade com Deus. Estava buscando direcionamento, estava se mostrando submisso às vontades do Pai. Olha que maravilha, né? Então nós vemos a importância da oração. A oração é de suma importância na vida do cristão. Então, Jesus, sendo Deus, ele orava ao Pai. E nós, muitas vezes, preferimos entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades a profissionais como psiquiatras ou psicanalistas, ou a amigos que vão nos dar conselhos mundanos, mas nós não buscamos a nossa paz em Deus, assim como Jesus, sendo Deus, orava ao Pai, e nós, muitas vezes, vamos procurar a solução dos nossos problemas em homens, sujeitos falhos, pecadores, humanos. Então, essa é a lição que fica aí tão viva e tão importante. Devemos buscar o nosso descanso em Deus, o Pai. E também outra coisa interessante, Jesus manda-os ir, atravessar. E nós vemos aqui, por volta da 4ª vigília da noite, que é entre 3 e 6 horas da manhã, veio, porque o vento lhes era contrário.
o vento era contrário. Eles estavam lá atravessando aquele mar, não tinha chegado nem na metade ainda, certo? E o vento era contrário, e havia uma grande tempestade, e a possibilidade deles afundarem. Mas eles continuavam remando contra o vento. Seria muito melhor e muito mais fácil eles darem meia volta e ir a favor do vento. Eles iam voltar, claro, mas muito mais rápido, muito mais fácil e mais segurança. Mas eles continuam obedecendo a ordem de Jesus. Que maravilha, né? Jesus, ele deu a ordem, atravessem. Mas o vento é contrário, mas a tempestade assola. E agora o que nós vamos fazer? Vamos continuar remando em frente. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, é isso que ele tem que fazer. Jesus, ele dá ordem, vá, faça. Mas muitas vezes as coisas parecem estar, os ventos são contrários, as dificuldades da vida atrapalham de seguirmos. Mas temos que seguir em frente, obedecendo a ordem de Deus, obedecendo a palavra de Deus e o mandamento de Jesus. Sigam! Está tudo contra, está tudo perdido, e agora o que nós vamos fazer? Vamos continuar remando em frente. Foi a pior decisão que eles poderiam tomar. Continuar em frente se o vento está contrário? Vamos dar meia volta. Vamos esperar a tempestade se acalmar e depois, quando o tempo estiver bom, nós vamos. Não, eles continuam. Mas, aqui no versículo 48, Marcos fala: veio ter com eles andando sobre o mar, queria tomar-lhes a dianteira. Jesus, ele veio sobre o mar e já queria tomando a frente da situação. Então nós vemos que a obediência à palavra de Deus, a obediência à vontade de Deus, se tudo é contrário, se tudo quer impedir que nós façamos a vontade de Deus, quando as nossas forças não podem mais resistir, ele vai tomar a dianteira da situação e ele vai resolver, ele vai fazer com que se cumpra a vontade dele, mesmo diante das nossas limitações. E todos ficaram horrorizados. E Marcos, ele dá mais um detalhe aqui. Pensaram ser um fantasma. Olha, tem que ser um fantasma. Um homem comum não pode andar sobre as águas. É um espírito, é um fantasma, é alguma coisa. Mas não pode ser um homem que está vindo aí. Então nós vemos que essa propriedade, esse atributo de poder controlar a natureza, de poder contrariar as leis da física, somente Deus tem poder para fazer isso. E eles reconheceram, só Deus é que pode fazer isso. Então nós vemos aqui claro também, nos relatos de Marcos, que Jesus é Deus, né? E aqui também Marcos fala: sou eu, né? Jesus fala o mesmo que nós estudamos lá em João. Tem de bom ânimo, não fiquem atemorizados, tem de bom ânimo, pessoal, sou eu, né? E todas as vezes que esse verbo, no grego é o tarsei, aparece no Novo Testamento, no modo imperativo, né? Jesus é quem fala, sempre é Jesus é quem fala: não temas, né? Tem de bom ânimo. Jesus mandou eles ter bom ânimo. Ele mandou, vamos lá atravessar. Ele intercede por eles em oração. Ele vê a dificuldade deles em remar e seguir em frente. Ele se aproxima e fala: sou eu, não temas. E ele fica ao seu lado, ao lado deles, e vence o problema. Versículo 51. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficou tudo tranquilo. Então Jesus, ele vai te guiar, ele vai te conduzir a fazer a vontade dele. E tudo isso aconteceu por quê? Versículo 52, porque não haviam compreendido os milagres dos pães, antes seu coração estava endurecido. Jesus, ele multiplicou os pães, ele fez um grande milagre, e eles não entenderam isso. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Eles não perceberam que aquele que podia multiplicar os pães, podia também mandar uma tempestade parar, andar sobre as águas, fazer qualquer tipo de milagre, né? Porque ele é Deus, o Todo-Poderoso. E a partir desse momento eles passam a entender. E agora o ponto de vista de Mateus. Evangelho de Mateus 14, 22 a 33. Vamos dar uma lida. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então aqui, o Evangelho de Mateus, para nós encerrarmos, né, que é o último relato a respeito desse assunto, ele deixa bem claro que ele enfatiza mais o acontecimento a respeito de Pedro, que Pedro pede um sinal. Senhor, eu preciso saber. Os outros dois evangelistas não falaram isso, mas Mateus falou: Senhor, eu preciso saber. É você mesmo? É um fantasma? É um demônio? É um espírito? O que será isso? Sou eu, Pedro, não tema. Mas, Senhor, me dá uma prova. Me faça também andar. Se você é Deus e você tem o controle da natureza, então me faça que eu também possa andar sobre a água. E Jesus fala: vem então, Pedro, venha. E Pedro consegue caminhar também sobre as águas. É o único homem comum, né? Jesus é Deus, né? Mas o único homem comum, pecador, como nós, que conseguiu realizar esse feito também, ficar em pé sobre as águas, diante de uma tempestade. Jesus prova para eles: olha, sou eu mesmo, tá aí, ó, eu tenho controle sobre a natureza, eu tenho controle sobre a criação. Por que eu tenho controle sobre a criação? Porque fui eu mesmo que criei todas as coisas. Vem, Pedro. E Pedro vai, né? Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Que maravilha, né? Que privilégio teve o apóstolo Pedro, hein? Que maravilha! Andou sobre o mar, andou sobre as águas, né? Uma coisa que 2000 anos se passaram e o homem, com toda a sua tecnologia, né? Tudo aquilo, todo o seu conhecimento e inteligência, ele ainda não conseguiu realizar esse feito. E Jesus não usou nenhum equipamento para isso, nem o apóstolo Pedro também não colocaram nada no pé, nenhum sapato especial, nada. Simplesmente pisaram sobre as águas como se estivessem pisando no chão. Maravilha, né? Era para reforçar a fé de Pedro. Era para que Pedro ficasse assim: bom, agora não tenho mais dúvida nenhuma. Aí é que nós nos enganamos. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro teve medo das dificuldades. Puxa, essa tempestade é maior que eu. Olha, o vento são mais fortes do que eu. Tudo é contrário à minha força e à minha capacidade. E começa a afundar. É assim que a nossa fé vai se desvaindo. É assim que nós vamos perdendo a nossa força e afundando e submergindo como cristãos. Quando nós deixamos de confiar na capacidade de Deus. Ele olhou para Jesus, Jesus vinha sobre as águas, pediu para Jesus: me deixe andar. Jesus permitiu. Porque ele perdeu a confiança, porque ele perdeu a fé. Pedro tinha que ter continuado com fé, caminhando em frente. Por isso eu peço a você, querido ouvinte da Rádio Kadosh, continue caminhando, continue em frente. Tudo pode lhe parecer contrário, tudo lhe pode parecer difícil e impossível, mas se Jesus está com você, tudo é possível. A salvação, que muitos não têm certeza, se Jesus está no barco com você, ele não vai afundar. Pode ter certeza. Busque a Jesus, busque a salvação, busque estar com ele, caminhar com ele. Se você caminhar com Jesus, você vai vencer o mar.
a tempestade, os ventos e as dificuldades, você vai conseguir atravessar esse mar. E vai conseguir chegar em segurança do outro lado, assim como chegaram os apóstolos. Mas você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ter vontade e você tem que caminhar lado a lado com Jesus. E semana que vem, quinta-feira, na próxima quinta-feira, nós vamos continuar com o estudo e nós vamos continuar no segmento de Jesus como o pão da vida. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar a Rádio Kadosh e fique ligado em toda a programação. Eu sou o Alisson, um grande abraço e até mais.